Graça e paz. Hoje nós vamos falar de um tema que está lá em 1 a Pedro 5,5, que fala assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E para nós falarmos um pouco desse tema, eu vou pegar o texto básico aqui de Daniel. Daniel, capítulo 4. Irmãos, muitas vezes, a gente pensa assim que a maior luta nossa é contra o diabo. Não, o diabo ele já foi vencido lá na cruz do Calvário. Lá em Tiago 4, a palavra de Deus fala assim: sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo assim, ele já foi vencido na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer é resistir a ele. Mas a nossa carne, é a nossa maior briga, a nossa maior luta é contra nós mesmos. Porque não tem como nós expulsarmos a nossa carne, não é mesmo? Então, muitas vezes é essa luta interna, da alma e do espírito. A alma, ela quer continuar comandando, porque antes, quando estávamos, no mundo, antes de conhecermos Jesus, antes de termos uma vida com o Senhor, antes de andarmos nos caminhos do Senhor, a nossa alma ela comandava sozinha. Mas no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos que nós temos um dono. Nós aceitamos agora que não vivemos nós mais, mas Cristo vive em nós. Como o apóstolo Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que renunciar a nós mesmos. E essa renunciar a nós mesmos é muito difícil. Muito difícil. Todos nós temos as nossas guerras interior, todos nós passamos pelas nossas situações. E o que o diabo ele faz? Todo mundo tem um ponto fraco. Então o que o diabo faz? Ele usa, sempre contra nós o que? A nossa própria carne. A nossa própria vontade. Lá em Tessalonicenses 5,18, Paulo ele fala, 1 Tessalonicenses 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Em tudo nós damos graça, mas nem sempre é a nossa vontade. Então nós temos que submeter a nossa vontade quando nós queremos reclamar, quando nós queremos murmurar, quando nós queremos falar mal do outro, quando nós queremos julgar. Nós precisamos submeter essa nossa vontade à vontade do Senhor, que é dar graças. Em tudo dai graças. Ou seja, Romanos 8, 28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Então, quer dizer, todas as coisas, quer dizer, as coisas boas, mas também as coisas não tão boas. Então, todas elas cooperam para o nosso bem, As que são boas cooperam, as que não são também cooperam para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para Deus tratar em nós, tratar a nossa carne, tratar com os nossos temperamentos difíceis. Então nós estamos sendo trabalhados. Todos nós estamos sendo trabalhados. E todos nós temos as nossas lutas internas. E hoje eu quero falar a respeito de um homem, que era o homem mais poderoso da terra, que é o rei Nabucodonosor. E como que esse rei, ele é tão soberbo e tão arrogante. Ele teve um sonho, aqui em Daniel, capítulo 4, vou ler só alguns versículos. O versículo 10 e 11 disse assim, ele chama, Daniel, e conta para Daniel o sonho, pedindo o quê? Para que Daniel interpretasse aquele sonho. Fala assim, eis que, pois, a visão da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Aí o verso 15. Mas deixai na terra. Aí ele ouve, uma voz falando que era para tirar, arrancar aquela árvore.
né? Tá aqui no 14, ó, derrubai a árvore, cortai-lhes o ramo, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Nabucodonosor era o rei mais poderoso do mundo, da terra. Nós não estamos falando de um homem mais poderoso de uma nação, de um continente. Nós estamos falando de um homem mais poderoso da terra na época. Babilônia era um império mundial. E os jardins suspensos da Babilônia era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os jardins que ele havia construído para sua esposa. As muralhas do seu palácio, elas tinham 100 metros de altura, 25 metros de largura. 4 carruagens, né, compostas de 2 cavalos, passavam por cima dessas muralhas. Então ele se sentiu o homem mais poderoso do mundo. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Mas o problema é que ele achou que ele era, a glória vinha dele. Que ele era. Ele não entendia, ele achava que ele era autossuficiente. O nosso problema é achar que nós somos autossuficientes, né? E o problema dele é achar que ele não dependia de ninguém. Se nós vermos no capítulo anterior, no capítulo 2, ele tem um sonho e ele vê uma grande estátua. E nessa estátua que ele vê, Daniel também traz a interpretação. Ninguém pôde trazer a interpretação. Deus estava revelando os 4 impérios mundiais que viriam, né? Ou seja, o império dele que já existia, mais os outros 3 impérios mundiais, que seria a Média Pérsia, a Grécia e Roma. Só que aqui no 2, no finalzinho do versículo 38, quando Daniel ele vai dar a interpretação, ele fala para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro dessa estátua. Aí quando nós chegamos no capítulo 3, ele faz para si uma estátua de ouro. Ou seja, ele pensou: sonhei com uma estátua e só a cabeça vai ser de ouro? Não, vou fazer uma estátua minha toda de ouro. Toda de ouro, não quero ser só a cabeça de ouro, eu quero ser tudo. Né? Eu quero ser tudo, eu quero ser o centro do universo, eu quero ser tudo. E aí ele faz essa estátua, né? Exige, né, que ser adorado, receber adoração. Nós sabemos pela história, né? Se você não sabe, eu te convido a ler Daniel 3. E aí os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não aceitam se curvar diante daquela estátua para adorá-lo. Então esses 3, eles são lançados na fornalha de fogo ardente. Eles são lançados ali. E quando eles são lançados ali, o que acontece? Deus, então, entra ali no meio daquela fornalha. Porque quando eles olham, eles não veem mais apenas 3, mas eles veem 4. 4. E a única coisa que se queimou ali foram as cordas que eles estavam atados. Nem cheiro de fumaça eles tinham quando eles saíram dali. Então, naquele momento, era um momento para quê? Para que Nabucodonosor ele pudesse se curvar diante de Deus, se humilhar diante de Deus. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Né? Ele vai até fala, né? No 3:28 falou assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar-se aos seus corpos, para que não servisse nem adorasse a algum outro Deus, senão o seu Deus. Pois por mim foi feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Só que ele não aceita esse Deus. Ele não se humilha diante desse Deus. Ele não reconhece, né, esse Deus como seu Deus. Ele fala: o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. O Deus deles. Não é o meu Deus, é o Deus deles.
Então eles livrou eles da morte. E ele não aceita. Então ele vai e tem esse sonho dessa grande árvore. E aí Daniel fala para ele: olha, rei, tu és essa árvore. Tu és essa árvore. E você vai ser tirado de entre os homens. E vai passar um tempo e vai viver como os animais. E vai ter o seu corpo molhado pelo orvalho. E vai crescer pelo e as unhas. E vai ficar como um bicho. Mas aí, mais uma vez, ele tem a oportunidade, né, de se humilhar. E o que acontece? O próprio Daniel fala com ele assim, no 4, versículo 27, fala com ele: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas ele não ouviu. Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus de misericórdia. Deus usou, né, lá a situação da fornalha para que o coração de Nabucodonosor fosse quebrantado. Deus agora usa a própria boca de Daniel e fala para ele: olha, rei, pratica a justiça, né? Larga a tua iniquidade. Quem sabe assim se arrepende, se dobre perante o Senhor. Mas acontece que ele não faz isso. E o que vem depois de tudo isso? Porque Deus, ele dá tempo. Deus, ele vai trabalhando em nós à medida que nós permitimos. Deus, ele não criou robô, né? Ele poderia ter nos criado sem o domínio próprio. Mas Deus nos deu o domínio próprio para que nós pudéssemos ter, escolher obedecer. Escolher praticar a justiça, escolher a santidade, escolher Deus. Deus não quer nada por obrigação, Deus nos quer por amor. Por amor. E aí, Nabucodonosor fala aqui assim, no 4:29, fala assim: ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? O problema é quando nós tiramos Deus da frase e colocamos eu. Eu fiz, eu faço, eu posso, eu consigo. E nós paramos de dizer: se Deus quiser, né? É Deus em mim, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus através, né, que nos mantém vivo, que nos dá força, que faz com que a gente prevaleça. É a graça de Deus. E às vezes nós não reconhecemos isso. Se todas as pessoas reconhecessem que tudo é Deus, tudo é para Ele, por Ele, né? Tudo por Ele, para a glória do nome dEle. Se nós entendêssemos isso, ninguém ficaria mais com espírito de competição dentro de igreja, um querendo aparecer mais do que o outro. Se nós entendêssemos que diminuamos nós e que cresça o Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Mas cada um quer parecer mais do que o outro. Cada um quer ser mais importante do que o outro. Sabe por que esse pecado de arrogância, de soberba? É o pecado de Lucifer. Foi isso que ele implantou lá em Eva, lá no jardim do Éden. Ele disse: olha, você vai se tornar como Deus. É o que ele sempre quis ser Deus, ele quis sentar no trono de Deus. E aí ele incutiu isso em Eva, e ele incute isso muito em todos nós. Há um momento em que nós queremos ser mais do que o outro. Então é essa luta nossa que nós precisamos entender que nós não somos nada nem ninguém, que nós somos totalmente dependentes de Deus, que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo do Senhor. Nós somos totalmente dependentes. Se não fosse o Senhor, como fala o salmista Davi no Salmo 124, se não for o Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos, né, respirando neste momento. Então nós temos que dar glórias, nós temos que dar graças a Deus por tudo. Em tudo dai graças, em tudo. Nós temos que entender que tudo é para o Senhor, que tudo. O Paulo, ele entende isso de uma forma tão tremenda
Aqui em nenhum momento você vê Paulo reclamando de nada. Se nós olharmos o livro mais bem-humorado, mais feliz que tem aqui na Bíblia, Filipenses, Paulo fala: alegrai-vos, eu estou alegre, alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, alegrai-vos, porque estou alegre que a palavra de Deus está sendo pregoada, estou alegre que a guarda pretoriana está ouvindo a palavra do Senhor, estou alegre dentro da prisão. É uma carta que você não vê um resquício de reclamação, nada, nenhuma carta do apóstolo Paulo. E há um homem que sofreu, foi aquele homem. Quando nós vemos lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 22, ele fica 2 anos preso, ele tem a oportunidade de falar perante o rei Agripa. E ele não fica lá se defendendo, não. Ele fala do Senhor, ele apregoa a palavra de Deus para aquele rei. Em vez de ficar reclamando, murmurando: estou aqui, rei, não tenho culpa de nada, estou sendo aqui injustiçado. Não, ele fala do Senhor. Agora, a carta mais mal-humorada, o livro mais mal-humorado que a gente vê, Eclesiastes, foi escrito dentro de um palácio. Salomão, ele teve tudo. Foi um homem também mais rico da terra naquela época. E aí a gente vê Eclesiastes, ele falando que tudo é vaidade, ele reclama de tudo. Então, nós vamos entender o seguinte, que o ser humano, ele é complicado, nós somos complicados. Nós muitas vezes não reconhecemos que tudo vem de Deus, que nós não somos nada, que nós somos pó, que nós não somos nada. E aí é muito fácil nós lermos, né, aqui Daniel, e falar assim: nossa, mas que rei de cabeça dura, mas que rei é arrogante e soberbo. Mas a arrogância e soberba está em pequenas atitudes, está numa falta de perdão. As guerras acontecem por causa de quê? Por causa de arrogância. As grandes guerras, elas brotam o quê? Da arrogância. O orgulho, ele não impede só a reconciliação com Deus, mas ele impede a reconciliação com os homens, a reconciliação com os irmãos. O orgulho, ele impede um pedido de perdão. O orgulho, ele está presente em todos os lugares. Por isso é algo que nós temos que trabalhar muito. E saber que isso não vem, nós não somos nada. Entender que diante de Deus nós não somos nada. Diante da grandeza de Deus, que tudo vem dele. Tudo vem dele. E aí, o que acontece? O rei Nabucodonosor vira lá animal, né? Passam os 7 tempos, né? Que falou aqui. E aí, o que acontece? Até que ele fala no 32: será tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-á comer erva como os bois, passear-te-á 7 tempos sobre ti. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aí o que acontece? Chega um momento em que ele reconhece, que está no versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pois é, e pode humilhar os que andam na soberba. Eu quero ler, só para finalizar, eu quero ler uns versículos que estão aqui em Provérbios. Provérbios fala tanto. Provérbios é um livro maravilhoso, que nós podemos, são os conselhos, né? Conselhos dados, né, por Salomão. Que pena, né, que muitos desses conselhos ele mesmo não ouviu. Mas ele escreve aqui coisas que nós devemos, assim, seguir à risca. Olha o que fala o 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O meu caminho, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Então olha para você ver, o temor do Senhor. O temor do Senhor começa com o quê? A sabedoria começa com o temor do Senhor. Aí o 8:13 fala: o temor do Senhor é odiar o mal, odiar a soberba e a arrogância. Porque se existe arrogância, não existe sabedoria. Porque não tem temor. Se existe soberba,
Não existe sabedoria, porque não existe temor. Porque aqui está dizendo, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Deus está dizendo. O Provérbios 11, versículo 2. Fala assim, pela bênção... 11, 2, Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então a sabedoria nunca vai habitar junto com a arrogância. Nunca. Olha, em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então a sabedoria não está com a arrogância, não está na soberba. A sabedoria está na humildade. Na humildade. E o 16:5. Já estou finalizando o vídeo, tá? 16:5 diz assim: abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune. Não ficará impune. Todos os soberbos, todos os altivos de coração. Então, irmãos, o que eu tentei passar nesse vídeo é que nós possamos fazer um autoexame de nós mesmos e ver, né, aonde nós temos dado lugar para soberba, arrogância na nossa vida. O que nós temos feito que é relevante para o outro? Ou o que nós temos feito para nos mostrar? Porque às vezes Deus nos deu dons e Deus nos deu talento. Deus não vai tirar. Tem pessoas que usam o seu dom para ganhar dinheiro, para se autopromover. Não é verdade? Só que essas pessoas vão chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fiz isso, aquilo no teu nome. E falar: apartai de mim, maldito, eu nem vos conheço. Porque fizeram com segundas intenções, não com a intenção de glorificar o nome do Senhor. Então tudo aquilo que nós não fazemos para glorificar o nome do Senhor, para exaltar a nós mesmos, para glorificar a nós mesmos, é pecado, é soberba, é arrogância. Então a arrogância fez com que o rei, o homem mais poderoso do mundo, pastasse, comesse capim, igual um animal, igualzinho um animal. E que isso está registrado para quê? Para que seja exemplo para nós, para que nós possamos aprender que a humildade, né? A arrogância precede a ruína. Mas a humildade, os humildes serão exaltados. Que nós possamos ser humildes, né? A palavra de Deus fala que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Que nós possamos fazer esse autoexame. Pedir ao Senhor todos os dias que olhe para dentro de nós. Olhe no mais profundo do nosso ser. Nosso coração é enganoso. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. E às vezes nós queremos nos autoexaminar com o nosso coração. E nós falamos: nossa, eu estou bem demais na fita. Mas quando nós falamos: Espírito Santo, me sonda. Tá? Me revela quem eu sou. Onde eu preciso mudar. O que eu preciso mudar. Às vezes nós nos surpreendemos. Porque aí Deus fala: é isso, isso e isso. Sabe por quê? Porque, como Jesus falou, é fácil enxergar o cisco no olho do irmão. Mas não enxergar o arqueiro no meu olho. Eu não vou enxergar. É mais fácil enxergar o cisco no olho do outro. Não é mesmo? E tá com um arqueiro enorme nos nossos olhos. Mas que Deus, ele possa tirar esse arqueiro dos nossos olhos e que nós possamos olhar para nós mesmos, estarmos preparados. Eu vejo que nesses últimos dias Deus, ele tem procurado falar muito, sabe, trabalhar muito conosco. Por quê? Porque Jesus está às portas. A noiva, ela tem que estar adornada. A noiva, ela tem que ser impecável, irrepreensível, inculpável. Então tudo isso para que nós possamos estar preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Porque a qualquer momento, as trombetas vão soar. E o noivo está aí, buscando a sua noiva. Amém? Que o Senhor continue te abençoando.